Fala aí, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com muitas notícias, cara. O Vasco anunciou oficialmente a contratação de mais um reforço para a temporada. Vamos falar aí da chegada do Medel, que foi oficializado pelo clube. Também vamos falar aqui das chances de rebaixamento do Vasco, que já são muito altas de acordo com especialistas. Também vamos falar aqui do novo treinador do Vasco. A situação do Alfaro, o argentino Alfaro, vem se complicando e o Vasco já está tentando buscar outros nomes. E o nome do holandês Clarence Seedorf, ex-jogador do Milan, da seleção da Holanda, foi oferecido ao Vasco. Vamos falar disso também, vamos falar aqui da situação de reforço. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está sempre aí acompanhando, se inscrevendo aqui, todo dia chegando inscrito novo. Vamos em busca aí de 200 mil inscritos. Falta muito pouco para a gente chegar aí a 195 mil. Vamos tentar atingir essa marca de 200 mil até o final desse ano de 2023. Bom, pessoal, de acordo aí com a Universidade Federal do Estado de Minas Gerais, as chances de rebaixamento do Vasco variam entre 69,5% a 77%, um pouco mais que isso. Vários sites especializados nesses cálculos confirmaram que realmente as chances são essas aí. E o Vasco tem quase 80% de chance de voltar à segunda divisão, né, cara? Isso é um absurdo. O torcedor esperava que isso nunca mais iria acontecer dentro do Vasco. Quando o torcedor quis a SAF, eu quis a SAF, muita gente que me assiste aqui gostaria sim que o Vasco tivesse sim virado o SAF e que tivesse sido vendido para a 777 Partners. Porém, o que aconteceu não foi culpa minha, não foi culpa sua, não foi culpa de ninguém que quis que o Vasco fosse vendido. E sim da diretoria do Vasco. Foi eles que pagaram diversos advogados, pagaram a imensidão de gente para analisar o mercado e chegaram à conclusão que a 777 Partners seria a melhor empresa para o Vasco ser vendido. E a prova está mostrando aí agora que não foi a melhor escolha, né? Infelizmente, o Vasco está caminhando a largos passos para voltar para a segunda divisão, já com meio associativo. Se fosse assim, o Vasco já estava na terceira divisão, nem tinha subido ano passado. Essa é a verdade bem clara, né? Muita gente não fala isso. O Vasco não teria subido ano passado. Mas veio a SAF, veio uma grande esperança do torcedor. O torcedor esperava que o Vasco iria conseguir voar mais alto e iria voltar pelo menos a jogar uma Libertadores, coisa que o Vasco não faz há anos, desde 2018. E a expectativa era muito alta, porém a empresa contratou muito mal o seu diretor esportivo, que foi o Paulo Brax. Antes disso, o anúncio do Luiz Melo já começou como um grande erro, né? Todo mundo já sabe disso. Foi o primeiro grande erro da empresa. Depois veio o Paulo Brax, depois do Paulo Brax veio o Maurício Barbieri e depois vieram esses jogadores medíocres aí pro Vasco. Tem falar também do escondido Abel Braga, né? Porque a gente nem vê falar mais do Abel Braga, nem parece que ele tá trabalhando mais dentro do clube, né? O cara não vem dar uma entrevista coletiva, parece que não é cobrado internamente pelo Vasco, é cobrado por nós torcedores, mas internamente não escuto absolutamente nada de que ele está sendo cobrado. Mas o planejamento foi muito mal feito. O Paulo Brax não é diretor de futebol, ele não entende nada de futebol. Quem trabalha no scout do Vasco também não entende nada de futebol. Tem um cidadão lá que está há anos no Vasco, o cara não sabe nem o que é uma bola, meu amigo. Não sabe absolutamente nada. Ele é o responsável para indicar jogadores à diretoria para o Vasco analisar e contratar esses caras, né? Ele que indicou praticamente todos esses jogadores, juntamente com o scout da 777 Partners. Lamentável, o Vasco está na mão de amadores e mais uma vez lutando para não voltar para a Série B. Dessa vez parece que a luta será em vão, porque tá difícil, tá complicado. 19º colocado com apenas 9 pontos conquistados em 14 partidas. Não vence um jogo em São Januário desde o mês de março. Olha quanto tempo tem isso. A situação tá difícil, o Vasco tá caminhando largos passos sim para cair de divisão. Deixa nos comentários se você confia no milagre, se você acha que o Vasco vai reverter essa situação e ficar ali pelo menos na 16ª colocação, porque essa posição no Brasileiro lá no final do ano vai ser como título para todos nós torcedores. Pessoal, de acordo aí com o canal Atenção Vascaínos, o Vasco ainda não teria sido informado sobre o interesse do Boca Juniors no meio atacante Orediano. Mas caso chegue aí alguma coisa do Boca, o Vasco só negocia o jogador se for por venda, né? Se o Boca Juniors comprar o atleta, o Vasco que pagou cerca de 20 milhões de reais na contratação desse jogador e não tem nenhum interesse em emprestar o atleta para nenhum clube, né? Não é porque é o Boca ou o Vélez, não tem nada a ver isso, é porque o Vasco não quer emprestar o jogador, quer somente vender o atleta, né? Foi um investimento alto
que o Vasco fez e, claro, talvez, sei lá, empresta o jogador, ele pode se valorizar ou talvez pode se desvalorizar mais ainda, né? A situação é difícil, o Vasco vai ter que decidir aí o futuro do argentino em breve. Fato é de que o Boca e o Vélez têm sim interesse na contratação do jogador. Ele saiu do Vélez, foi muito mal com a camisa do Vasco e agora pode retornar à Argentina. Porém, o Vasco aguarda uma proposta oficial para analisar e, quem sabe, vender o atacante de 23 anos. Bom, nem tudo são saídas, né, cara? Hoje o Vasco anunciou oficialmente a contratação do volante Medel, jogador de 34 anos, que vai completar 35 no início do mês que vem. É novo reforço do Vasco, chega com um contrato válido até dezembro de 2024 e ele mandou um recado aí para nós torcedores. Acompanha aí o que disse o Medel. Hola a todos, soy Gary Medel. Les quiero dar las gracias por la bienvenida a este gran club que es el Vasco. Y nada, espero poder traer los resultados positivos. Sé que estando juntos vamos a conseguir dar vuelta a esta situación. Así que nada, todo lo mejor. Obviamente voy a entregar todo lo que pueda dar aquí en el club, dentro y fuera de la cancha. A eso vengo, a darme el granito de arena. Así que vamos arriba. Un abrazo muy grande para todos. Mucha bendición y éxito. Que estén bien. Chao, chao. Pois é, pessoal, tá aí, novo reforço do Vasco, Pitbull, né, vai chegar ali para ser aquele primeiro volante de marcação no meio campo do Vasco. Ele iniciou sua carreira na Universidade Católica do Chile, passou por Boca Juniors, Sevilha na Espanha, Cardiff da Inglaterra, Inter de Milão na Itália, Besiktas na Turquia e retornou à Itália para jogar no Bolonha. E agora é novo reforço do Vasco, jogador que fez parte de uma geração muito vitoriosa lá no Chile, né, a seleção ganhou 2 Copas Américas, lá em 2015 e também em 2016, e com certeza o Medel fez parte de uma grande geração do Chile que vai ficar marcada eternamente lá no país. E torcemos para que dê certo, né? O jogador aí chega bem motivado e vamos torcer para que ele ajude o Vasco a sair lá do fundo do poço. Deixe nos comentários o que você acha da contratação do Medel. Bom, e também tivemos atualizações importantes quanto a outros reforços, né? Jogadores que podem chegar ao Vasco e que não podem, né? Como é o caso do Léo Cittadini. Ele não será jogador do Vasco. O Paulo Brax confirmou que encerrou a negociação pelo meio-campista. Ele não quis jogar no Vasco, a proposta não teria agradado ao atleta. E ele deu inúmeras desculpas para não fechar com o Vasco, né? Deixou bem claro que não deseja vestir a nossa camisa. Já o outro nome que o Vasco negocia é o atacante Lucas Prato, né? A gente falou aqui ontem que o São Lourenço não entrou no acordo com o jogador e ele tem um caminho totalmente livre para fechar com o Vasco, quer jogar no Vasco, quer voltar ao futebol brasileiro. E de acordo com o central da bola, o Vasco teria acertado o salário já com o atacante e faltaria apenas aí o tempo de contrato para ele fechar com o Vasco, né? Além, claro, da contratação de um treinador para dar o aval ou não se ele vai ser contratado pelo Vasco. Eu acredito que o Vasco deverá contratar o Lucas Prato sem consultar um treinador, porque tá difícil contratar um técnico, né, cara? A gente tá vendo aí a demora gigantesca, quase 20 dias o Vasco sem um treinador e até agora nada de contratar um técnico. E o plano A do Vasco, mais uma vez, parece que vai melar. Gustavo Alfaro não está disposto a treinar o Vasco, de acordo com a imprensa argentina. É muito pouco provável que ele aceite treinar o Vasco. Já tem informações que confirmaram que ele negou a primeira proposta do Vasco e que não teria interesse em treinar o clube nesse momento. Obviamente, após ele pedir para analisar o elenco, ele viu que o elenco do Vasco precisa de muita coisa e não topou o desafio. Não deverá ser o nosso técnico. A situação segue muito complicada, é muito difícil para o Vasco procurar um treinador aí no mercado. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, o Paulo Brax teria entrado em contato aí com os treinadores Eduardo Cudê, Pesolano, Thiago Nunes, Roger Machado e Rogério Ceni. Todos esses técnicos recusaram o Vasco. Roger Machado, que em tese seria o pior nome de todos esses aqui, ele teria gostado sim da possibilidade de treinar o Vasco, mas devido à grande rejeição dos torcedores, ele desistiu e também não será o nosso treinador. A grande atualização que a gente tem hoje é que o holandês, ex-jogador Clarence Seedorf, aquele mesmo com passagem pelo Milan, Real Madrid, Inter de Milão, jogou até mesmo no Botafogo, no fim da sua carreira. Para quem não sabe, ele virou treinador de futebol e foi oferecido ao Vasco. O seu último trabalho, se eu não me engano, foi na seleção de Camarões, onde ele treinou a seleção africana, mas não teve bons resultados. Vale ressaltar que ele trabalhou na seleção de Camarões com o seu ex-companheiro de seleção holandesa, o Patrick Kluivert, né? Aquele atacante matador, né? Que fazia muito gol. A dupla que infelizmente não deu certo lá em Camarões.
Mas pode ser, quem sabe, o Vasco top contratar o Sidorf, pode ser que o Clive também venha e seja o seu auxiliar aqui no Vasco, né? O Vasco está sem técnico, como eu disse, há quase 20 dias e vários treinadores estão sendo especulados, mas o Vasco não consegue fechar com ninguém. E o que você acha aí do nome do Sidorf? Se fosse para ser jogador, queria na hora, meu amigo. Pode vir, vestir a camisa 10, dar a faixa, porque o homem tá inteiro, né? Tá com o físico melhor do que de muito jogador profissional por aí, né? Mas, infelizmente, o Sidorf não é um bom treinador, essa é a grande verdade. Ele passou por vários clubes, treinou o Milan, treinou alguns clubes na Espanha, todos esses clubes sem sucesso, e como eu disse, na seleção de Camarões ele também não foi bem. Deixa nos comentários aí se você acha interessante o nome do Clarence Seedorf para ser técnico do Vasco. Como eu disse, ele foi oferecido por empresários para ocupar esse cargo aí de treinador do nosso clube, de acordo com o site torcedores.com. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço e é nóis.